Oi, tudo bem? Que bom que você está novamente aqui com a gente, assistindo a este vídeo. E se você recebeu esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, no YouTube, se inscreva no canal, marque no sininho e toda vez que tiver um novo vídeo você recebe a notificação automática. Aqui, lembrando, sempre a gente vem conversar sobre assuntos do nosso cotidiano, mas olhando sobre a visão da interpretação bíblica, conforme nós cremos ser a Bíblia, a palavra de Deus. O tema de hoje é falarmos sobre um mundo espiritual, um plano espiritual. Jesus, o Filho de Deus, ele veio à Terra, ele se encarnou, e dentro da mensagem do amor que ele pregou e da obra salvadora de Jesus, ele, durante a sua trajetória aqui, ele deu ênfase àquilo que antes dele os seus profetas já falavam a respeito do mundo espiritual. E nós precisamos compreender, conforme Jesus mais nos revelou ainda, que nós não estamos apenas para aquilo que nós vemos com esses olhos, com aquilo que nós tocamos com as nossas mãos, com aquilo que nós sentimos, mas o que nós temos que ter consciência é que existe também um mundo espiritual, um plano espiritual, e com seres espirituais. E nós sabemos que quando Jesus fala sobre isso, ele fala não apenas do seu céu, aonde é o lugar que ele como Deus habita, e aonde também tem os seus anjos, seus arcanjos, querubins, todos aqueles que já habitam com ele e que já partiram dessa terra, mas existe um outro plano espiritual também, que são seres espirituais que permanentemente lutam contra aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o amor de Deus. E aí nós podemos entender e compreender que podemos estar falando de todos os tipos de seres espirituais, com qualquer tipo de denominação. Mas são os demônios, é o diabo. E ele se apresenta de todas as formas. Jesus dá uma revelação que a grande estratégia dele é se camuflar. É como que não querer que as pessoas nem acreditem que ele existe, para ele ter mais capacidade de influenciar as pessoas, dominar as pessoas e poder seguir para o seu grande objetivo. E que afinal, Jesus já revelou sobre isso. E ele fala, olha, o diabo, o adversário de Deus, o nosso adversário, ele vem simplesmente para roubar, para destruir e para matar. Sobre todos os aspectos. E ele não está só. Ele trabalha com todo um contingente de outros seres espirituais que estão também para ir contrário à vontade de Deus. Há uma passagem que nos faz entender melhor ainda, de forma prática, sobre esse tema. Marcos registra um episódio quando Jesus Cristo ele foi para uma região que era conhecida como a região de Gadareno. E lá havia um homem que o histórico de vida dele era viver nos lugares mais sinistros, vivia longe das pessoas, longe da cidade, gostava de viver no meio do cemitério, e ele gostava de andar dia e noite, e ele se maltratava, machucava o seu próprio corpo, e as pessoas o abandonaram, e as pessoas tinham medo dele. E acontece que, diz o texto, que aquelas pessoas da comunidade, vendo a situação catastrófica da vida dele, que ele estava sob domínio de algo espiritual, tentaram aprisioná-lo, tentaram amarrá-lo, tentaram prendê-lo, e nenhuma das cadeias, nenhuma das correntes conseguiu detê-lo. Ele arrebentava tudo. E quando Jesus chegou nessa região, diz o texto, que esse homem saiu de onde estava, foi correndo ao encontro de Jesus e diz assim, quando ele chegou próximo a Jesus, ele falou assim, o adorando, Jesus, o Filho do Deus vivo, por que você está aqui? Por que você veio aqui me incomodar? E aí Jesus pergunta para ele dessa maneira, qual o seu nome? Qual o seu nome? E ele responde, eu sou uma legião, eu sou uma legião. O que existe sobre essa resposta? A vida daquele homem estava sob domínio, não de apenas um espírito, mas de uma legião de espírito. Isso nos leva a compreender algumas coisas bem interessantes.
A primeira, o que levou aquele homem a ser dominado por uma legião de espíritos? O que leva uma pessoa a ser dominado por um espírito no seu corpo? O que leva a isso? O que nos leva a um estado de vulnerabilidade nesse aspecto é quando nós não temos a capacidade de proteger a nossa casa, a nossa vida. Você fechar a porta da sua vida, que é o seu coração, e eu fechar a porta da minha vida, que é o meu coração, para esse tipo de coisa, para esse tipo de poder. E como que nós poderíamos vencer isso? Humanamente, impossível. São seres que eles entram na fragilidade daquilo que nós permitimos que a nossa vida tivesse. É como se a gente abrisse uma ferida e naquela ferida, ali é que gerou a possibilidade de que qualquer tipo de vírus pudesse adentrar sobre a nossa vida. E aí ele começa a gerar uma contaminação e vai entrando por todo o corpo e a tendência é ele contaminar o corpo inteiro. Espiritual, nós podemos fazer da mesma maneira esta analogia. Ele acha uma ferida aberta em você e em mim. E Jesus, quando ele veio nos falar sobre isso. Eu vim para que vocês pudessem compreender a ferida que vocês abriram em sua vida por vontade própria, pelo livre-arbítrio. Isso chama pecado. E quando essa ferida abriu em você e eu, não foi um vírus qualquer que nos entrou, mas um ser espiritual contrário a Deus que adentrou em nossa vida. O que nós estamos falando, que Jesus falou, o que blinda a vida de uma pessoa, o que bloqueia a vida de uma pessoa a ter um impedimento que seres espirituais como esse entre na nossa vida, é termos essa ferida curada. E uma ferida curada chama-se a experiência da santidade. E como que nós podemos ter essa ferida curada? A obra de Jesus. Jesus veio para curar essa ferida. E quando ele fala dessa maneira, ele fala: deixa eu habitar em você, deixa eu curar em você. Jesus, ele é a providência de Deus como sendo o antídoto, como sendo o único antídoto eficaz para estar em nossa vida, para combater o mal que permanentemente vem para a nossa vida. Ele fala, Jesus, assim, orientando os discípulos a falar às pessoas: olha, que o vosso inimigo, o diabo, ele está ao redor, procurando a quem ele possa tragar, procurando a quem ele possa dominar. E esse homem estava com uma ferida aberta na vida dele. E não apenas um espírito do mal entrou nele, mas uma legião. Ele não tinha mais o domínio, ele não tinha mais o controle. Esse espírito fazia dele o que queria. E as pessoas, mesmo não compreendendo, tinham horror disso, de ver aquela característica. Toda manifestação do mal está sob a influência desses espíritos, sobre essa manifestação. E Jesus, quando ele veio curar, ele veio porque ele tem autoridade e poder para isso. Tanto que, quando esse homem percebeu a presença de Jesus, não ele, mas os espíritos que estavam nele, correram ao encontro de Jesus e o adoraram. Mas não para a disposição de servir, mas porque Jesus é Deus. Não há nada no universo, não há nada no mundo, não há nada no plano terreno ou espiritual que não está debaixo do poder e da autoridade de Deus, que é Jesus. E ele adora Jesus e fala assim: não nos destrua, mas nos permita então sair daqui, sair desse corpo. Porque qual é o objetivo de Jesus? Dar a liberdade, dar a vitória, dar a condição de uma nova vida. E aquele homem que estava sob o poder desse espírito é o que Jesus veio fazer por ele e por mim. E aí Jesus ouve aquilo que aqueles demônios pedem: olha, tem uma manada de porcos ali, nos permita ir para eles. E aí Jesus os autoriza. E diz o texto que havia mais de 2.000 porcos
E todos eles foram possuídos por esses espíritos e correram para um precipício e se lançaram ao mar. Aquele homem liberto começou a adorar Jesus e teve a sua vida restaurada, a sua ferida curada. O interessante é que quando a comunidade viu tudo aquilo acontecer, já não olhou mais para uma vida que estava miseravelmente dominada pelo espírito, por espíritos do mal. Mas aquela comunidade, sabe o que aconteceu com eles? Eles olharam e ficaram enfurecidos, porque perderam uma atividade econômica. Aqueles espíritos que foram para os porcos, que por suas vezes precipitaram no abismo e caíram no mar e morreram, eles entenderam que aquilo foi uma grande perda financeira para eles e pediram que Jesus não estivesse mais com eles. Jesus, que os libertou de um plano espiritual, não quiseram Jesus. A vida nossa no presente está da mesma maneira. Esses espíritos transitam pela história. Eles não nascem, eles já existem. Esses mesmos espíritos do mal que estavam lá naquele tempo também circulam por aqui hoje e continuarão circulando pela história do mundo até que tudo seja consumado e eles vão para o seu lugar eterno, aonde Deus já tem para eles. Mas hoje, o que Deus quer que cada ser humano possa entender: olha, se temos uma ferida aberta, não só um espírito, mas quantos espíritos quiserem do mal, pode entrar sobre a sua vida, sobre a minha vida, para nos dominar, para nos roubar, para nos destruir e para matar. Mas Jesus, da mesma maneira, ele fez: eu quero blindar a sua vida, eu quero proteger a sua vida. E para a gente compreender então o significado desse plano espiritual é que a gente possa estar habilitado, com Jesus morando em nossa vida, para que a proteção do Senhor esteja em nós. Não que a gente vai estar livre desses espíritos que a todo momento querem atormentar a sua casa, a sua vida, a minha vida, e querer nos provocar. Mas como diz o Senhor ao próprio diabo, quando quis acabar com a vida de Jó: olha, você pode ir e tentá-lo, mas não toque na vida dele, porque ele é um servo meu e ele será fiel e o meu nome será honrado pela vida dele. Para a gente seguir adiante com um caminho de vitória no plano espiritual, é a gente confiar em Deus, é não esquecer de orar a Deus, é não esquecer de meditar na palavra dele, é não esquecer de obedecer os seus caminhos e saber que nós temos realmente algo que impacta a nossa vida, que é o pecado, mas nós temos algo de poder que curou a nossa vida, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que a gente entenda: olha, mais do que vemos, os nossos olhos espirituais podem agora enxergar. Existe um plano espiritual de Deus, pelo poder do seu Espírito, para nos amparar, para nos socorrer e habitar em nós. Mas existe um outro totalmente contrário, que quer nos destruir. Confie a sua vida, a sua casa, entregue a sua casa para Deus, ore ao Senhor, para que você não viva e nem eu viva a tragédia do que esse plano espiritual quer nos acometer. Mas a vitória está em Jesus. Seja feliz, que Deus te abençoe. Um forte abraço.